Olha, vamos ser sinceros, tem um fantasma que assombra a vida de estudante e de pesquisador. É a tal da pergunta de pesquisa, né? Ah, nem me fala. Parece simples, mas na hora de fazer? Vira um monstrinho. Então hoje a gente vai tentar desmistificar isso um pouco, sabe? Usando o material ótimo do professor Júlio Facó. Boa. A ideia é essa mesmo. Entender o que raios é essa pergunta na prática, né? Por que ela é tão importante e, claro, como não fazer aquelas perguntas meio capengas. Isso, aquelas feitas nas coxas que só atrapalham. E já para começar, acho bom tirar da frente o que ela não é, seguindo o professor Facó. Perfeito. Não é tipo a demanda que o cliente pediu, não é o tema super amplo que o orientador sugeriu, Isso. ou só um tópico que a gente achou num artigo. A pergunta de pesquisa, bom, somos nós que criamos, né? O pesquisador. Exatamente. É uma construção ativa. Pensando de um jeito direto, são as questões que a pesquisa precisa responder para atingir o objetivo dela. Hum, Elas vêm do tema, claro, mas também das lacunas que a gente vê, de necessidades práticas, oportunidades, elas que dão a forma para o projeto todo. entendi. E isso tem a ver com entender o cenário, o contexto, e também o que a pesquisa vai trazer de novo, o tal do escopo, né? A pergunta meio que liga essas duas coisas. É um bom jeito de ver, sim. Ela funciona como essa ponte. E um ponto importante que às vezes o pessoal esquece ou se assusta. A pergunta não nasce pronta, perfeita. Ah, ainda bem. Pois é, elas são dinâmicas, sabe? Vão mudando, se refinando. Conforme a gente estuda mais, desenvolve o modelo teórico, elas melhoram. É normal ajustar. Ufa, menos pressão então. Mas para começar bem, deve ter algum segredo, uns critérios, né? O professor Facó fala das dicas top. A primeira é: Eficiência. isso, eficiência. Significa que a resposta para sua pergunta tem que gerar um conhecimento que seja útil de verdade para o objetivo da pesquisa. Não pode ser uma pergunta só para cumprir tabela, entende? Entendo. Nada de pergunta inútil. E a segunda dica. É a direção. A pergunta tem que ser clara. Ela precisa indicar que tipo de conhecimento a gente está buscando. É para descrever algo, explicar, comparar? Uhum. E com isso ela já direciona como coletar os dados, como analisar. Se não tem essa clareza, a pesquisa fica perdida. Muita gente erra aí, por não saber exatamente o que quer descobrir. Faz todo sentido. E o processo para criar essa pergunta não é só, sei lá, ter uma ideia genial do nada. Seria ótimo, né? Mas geralmente não. O caminho mais comum começa com uma pergunta mais exploratória, sabe? Baseada no tema, na lacuna que você viu. Tá. Aí o pesquisador vai fundo no modelo teórico, define os conceitos que vai usar, a lente para olhar o problema, e só depois disso é que a pergunta principal fica pronta, finalizada. E aí nascem as subperguntas, que detalham mais. Ah, então é um processo, uma construção. E para garantir que a pergunta não seja tipo uma viagem total impossível de fazer, tem aquela sigla famosa, né? SMART. Confesso que eu tenho um certo ranço com sigla de empresa na academia, mas essa parece útil. É útil, sim. Ajuda a manter os pés no chão. A pergunta tem que ser específica, Certo. measurable, mensurável, Achievable, alcançável. realista, né? Isso, realistic, realista. E time restrained, com um prazo definido. Funciona como um filtro mesmo, para evitar pergunta vaga demais ou ambiciosa demais. O impossível. Tipo aquele exemplo do professor Facó, sobre o estresse na pós-graduação, que tinha uma versão meio ruim e outra melhorada. Exatamente isso. A versão, digamos, menos eficaz seria algo tipo: qual o efeito do curso de mestrado e doutorado como agente estressor nos jovens pesquisadores? É muito aberta. Que Hum. efeito? Comparado com quem? Em que sentido? Falta foco. E a versão turbinada com o Smart? Seria algo mais assim. Qual o efeito do curso de mestrado e doutorado como agente adicional de estresse percebido, já especifica o tipo de estresse, por jovens adultos entre 23 e 33 anos na área de humanas? Define o público. Em comparação com adultos na mesma faixa etária e área que estão só no mercado de trabalho, durante o primeiro ano do curso. Nossa, Percebe? Especifica o público, o tipo de estresse, o momento e, o mais importante, cria uma base de comparação. Isso sim dá para pesquisar. a diferença é gritante.
Fica muito mais claro o que buscar. Então, resumindo a ópera, a pergunta de pesquisa é a nossa bússola, Isso. tem que vir de uma análise boa do problema, ser afiada, eficiente e com direção e, se der, passar no teste SMART. Não é formalidade, é o coração da pesquisa mesmo. Perfeito. E sabe o que eu fico pensando? E se a gente usasse um pouco dessa lógica SMART para fazer as perguntas do dia a dia, fora da pesquisa? Como assim? Sei lá, no trabalho, em casa, perguntas mais específicas, realistas. Será que a gente não teria respostas mais úteis? Ou, como diz o professor Facó, talvez tenha muito mais sumo e suco para se extrair dessa polpa quando começamos a enveredar pelo universo da pesquisa. Bela reflexão, deixa a gente pensando. E olha, para quem curtiu essa nossa conversa, essa exploração aqui, e quer mais conteúdo assim, direto ao ponto, E sem complicação, exato, vale muito a pena conhecer o trabalho do professor Júlio Facó. Ele ensina a metodologia de um jeito super acessível e o trabalho dele não tem fins lucrativos. é um trabalho muito bacana. Então, para dar aquela força para ajudar esse conhecimento a chegar mais longe, procurem o canal do professor Júlio Facó no YouTube. Se inscreve lá, curte, compartilha. Vamos apoiar quem se dedica a ensinar além da universidade. Fica a dica mesmo, o material dele ajuda pra caramba a descomplicar a pesquisa.